Novidades acerca do IPI não recuperável para cálculo de PIS e COFINS. Como tratar esse assunto, como está sendo colocado ao olhar da Receita Federal do Brasil. Eu sou o Kleber Santos, sócio fundador da NET. So high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Olá, eu sou o professor Kleber Santos, sócio fundador da NET Fiscal, e vamos trazer um tema muito espinhoso, até porque o assunto vem sofrendo alterações e a ideia é trazer para vocês como tratar esse assunto de uma vez por todas. Vamos compartilhar aqui um papel de trabalho que eu desenvolvi a fim de nós conseguirmos entender a dinâmica deste assunto. Como vocês podem observar, então o assunto que está em voga é novidades, IPI, integra a base de cálculo de PIS e COFINS ou não na circunstância que você recebe uma mercadoria, não é contribuinte do IPI e este documento fiscal tem um destaque de IPI. O que fazer com ele? Bom, diante dessas questões, nós podemos aqui suscitar, por exemplo, a Instrução Normativa 2121 de 2022, artigo 171, parágrafo único, inciso 3º, onde trata da seguinte forma. Para que a gente possa entender a dinâmica, permita-me também adicionar dentro dessa perspectiva. Então, aqui estamos na instrução normativa. O artigo 171 aqui cita para nós o seguinte: para efeito de cálculo dos créditos que trata esta seção em particular é que trata sobre créditos básicos. Depois ele menciona, integram o valor da aquisição. E nós temos que estar sempre muito atentos, porque existem incisos e parágrafos. Neste momento, dentro desse mesmo artigo, tem um parágrafo único. E aqui diz: não geram direito a crédito. E vamos observar o artigo, ou melhor, o inciso 3º, o IPI incidente na venda pelo fornecedor. Portanto, ao que se refere é justamente este valor de IPI que está destacado na nota fiscal do seu fornecedor. Ora, e como nós podemos esvaziar esse assunto de uma vez por todas? A Receita Federal do Brasil, ela publicou então Perguntas e Respostas da Pessoa Jurídica, edição de 2023, publicada no dia 2 de agosto de 2023. E neste momento, então, ela tem um acervo de dados que está aqui abaixo, que você pode clicar e ter acesso. Eu deixei já aqui no esquema. E curiosamente, na primeira versão que foi publicada então no dia 2 de agosto de 2023, tinha um texto que levava o contribuinte a entender que, quando o IPI não é recuperável, poderia o contribuinte integrar este valor na base de cálculo de PIS e COFINS. Mas houve alteração de entendimento acerca deste mesmo assunto. Atualizaram a pergunta 43. Então você, colega profissional que acompanhou essas perguntas e respostas, fique atento. Alterou o posicionamento. Veja, a pergunta é a mesma. 43 das perguntas e respostas para a pessoa jurídica. Aqui diz: para efeito de cálculo dos créditos da contribuição para PIS e COFINS, nos termos do artigo 3º das leis que instituíram o PIS e COFINS no regime não cumulativo, diz aqui: o ICMS e o IPI integram os valores de aquisição? Essa foi a pergunta. E a resposta foi alterada. E aqui diz: o IPI recuperável
ou não e o ICMS não integram o valor da aquisição. Não integram. Portanto, o que também alterou não foi só a parte da sua posição inicial, mas o que me chamou a atenção foi justamente isto. Olha só a fundamentação legal que foi citada. Não tinha isso, meus amigos e minhas amigas. Houve alteração, citando justamente a Instrução Normativa 2121 de 2022, parágrafo único, inciso 3º do artigo 171. Veja que coisa sinuosa. Então, voltando no nosso material que nos guia, então o que eu trago para vocês aqui, para nós então esvaziarmos o assunto. Ponto primeiro, como que nós temos que iniciar a nossa leitura? Vamos observar a Instrução Normativa. A Instrução Normativa, então, nos leva a entender o seguinte: de acordo com a IN, o IPI não recuperável não deve integrar a base de cálculo de PIS e COFINS. Ponto. E, no ponto 2, eu exponho as perguntas e respostas da Receita Federal do Brasil. E, neste momento, aqui também eu chamo a atenção especificamente quando ele chama a questão do IPI recuperável ou não integram o valor da aquisição do bem. Portanto, fiquem muito atentos com essas medidas. Caso você, então, entenda que o IPI é algo que pode integrar no custo da mercadoria, como eu também entendo, necessariamente nós temos duas visões. Houve até uma solução de consulta a 30 de 2023 que buscou equilibrar e deixar claro que o IPI não recuperável é um custo, mas ainda há espaço para outro tipo de interpretação. Muitas empresas estão ingressando com medida judicial a fim, então, de buscar o equilíbrio da equidade, bem como conseguir evitar esta insegurança jurídica. Portanto, meus amigos e minhas amigas, atenção total como tratar esse assunto. Vídeos como esse a NET Fiscal sempre promove para que você esteja atento como lidar com essas questões. Se inscreva no nosso canal e venha acompanhar todo tipo de conteúdo que tem o objetivo de levar para você esse tipo de detalhe. Não só apenas traduzir, mas mostrar exatamente aonde está escrito isto na legislação.